Boa noite a todos. Para quem vai assistir minha aula pela primeira vez, sou o professor Luiz Eduardo, professor de Direito Administrativo, né, onde nós temos aí, por obra da grandeza e da coordenação, 21 encontros nessa turma de Direito Administrativo. Qualquer problema quanto à voz, que eu estou um pouquinho sem voz hoje, só levantar a mão que eu falo um pouco mais alto. Feitas as apresentações, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o que eu adoto como doutrina, não é isso? Eu prefiro dizer para vocês que doutrina é algo subjetivo, né? Ou seja, não adianta nada eu te passar um livro que você de repente vai comprar, você vai ler e você não vai gostar, né? Então, doutrina é subjetivo, mas de acordo com aquilo que você pretende, né, a doutrina ela pode mudar. Por exemplo, se você pretende hoje, né, a advocacia, seja ela pública ou privada, de direito administrativo, eu te aconselho o professor Marçal Justen Filho. Né? Sem dúvida nenhuma, é o livro que hoje apresenta a maior quantidade, né, de informações doutrinárias a uma defesa em juízo, né, e administrativamente também. É um livro bem atualizado, já que ele foi reeditado pela editora Atlas, né? Ele era da editora Fórum e o seu manual agora está na editora Atlas, né? E eu gosto muito em razão da sua riqueza de detalhes procedimentais. Lembro a vocês que o professor Marçal Justen Filho tem vários outros livros, sem ser o seu manual, específico, por exemplo, improbidade administrativa, licitação, regime diferenciado de contratações. Esses livros específicos são da editora Fórum, legal? A editora Fórum hoje é a maior editora de direito administrativo do Brasil, né? Por exemplo, professor, eu recebi um trabalho, ou uma questão, ou um concurso, alguma coisa que fale sobre licitação verde. Não tem nenhuma editora ainda tem livro sem ser editora Fórum. Né? A gente vai trabalhar aqui licitação verde, né? O que é licitação verde, etc. Né? É o tema que hoje está na crista da onda em direito administrativo. Se você for fazer concurso público, né, de uma forma geral, eu te aconselho o manual. Né? O manual mais assim indicado para concurso público estadual é o manual, né, do José dos Santos Carvalho Filho. Né? Um manual completo, honesto, né? Óbvio que você não vai ver nenhum mergulho profundo, né? Principalmente em atos administrativos, contrato e licitação, é até bem enxuto, né? Mas para um concurso público, de repente, uma primeira fase, ou um concurso público não tão profundo, né, quanto procuradoria, você vai bem com o professor Marçal, com o professor José dos Santos Carvalho Filho. Para quem quer fazer concurso público em São Paulo, algum dia for querer fazer concurso em São Paulo, é a Maria Silvia Zanella de Pietro, não tem jeito, né? A Maria Silvia, ela bate ponto em concursos públicos em São Paulo. Concurso público federal, sem dúvida nenhuma, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? É o livro indicado para concurso público. Então, deixa eu recapitular de uma forma geral. Para quem quer advogar e mergulhar no profundo do direito administrativo, Marçal Justen Filho, né? Marçal Justen Filho e Diogo Figueiredo também é um bom livro. Né? Para quem quer fazer concurso público aqui no estado do Rio de Janeiro, José dos Santos Carvalho Filho. Para quem vai fazer concurso público em São Paulo e até alguns concursos públicos regionais como Brasília, né, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E quem vai fazer concurso público federal, Celso Antônio Bandeira de Mello. Fique despreocupado que no meu site www.professorluizeduardo, Luiz conhece, né? .com.br, eu explico cada um desses livros, né, quanto às suas peculiaridades. É só você procurar em uma das postagens, que tem já um tempinho que eu fiz essa postagem. E lá tem um texto onde eu explico cada uma dessas características. Ou seja, eu quero advogar, é aqui. Né, eu quero mexer só com licitação. Tem um conjunto de obras de um professor chamado Jacobi, que é um auditor do Tribunal de Contas da União, aposentado, né, que ele tem uma vasta obra sobre licitações e contratos. Né? Então eu faço cada comentário desse. Segundo, o nosso tempo em sala de aula, a gente tem muitos encontros, né? São 21. Mas em sala de aula, pouco, 2 horas de aula.
né? É pouco para o conteúdo. Né? Então, professor, o senhor vai falar hoje sobre... vai começar a falar de administração pública. Aí o senhor vai explicar os setores. Eu tive uma ideia, né? Ou eu tive uma dúvida. O que eu faço? Manda um e-mail na boa, né? Na próxima aula a gente já inicia por aquele ponto que você teve dúvida ou a sua sugestão. Qual é o e-mail? Plege, né? Deixa eu botar aqui no quadro, pessoal que está em casa. Plege de professor Luiz Eduardo de Jesus oficial @gmail.com. plegeoficial@gmail.com. E de uma forma geral, estou nas redes sociais trabalhando aí, né? Para a gente completar aí a apresentação. Minha área de atuação é em direito público, eu sou advogado administrativista, atuo como coordenador de direito administrativo do escritório Chaves de Azevedo. Sou professor de direito administrativo em vários cursos, várias instituições, pós-graduação, etc. Né? Então, eu creio que a gente vai conseguir trocar uma ideia legal aqui sobre direito administrativo. Legal? Então, bota seu caderno da reforma administrativa. Né? Pessoal, eu tenho um costume de brincar com os meus alunos que aquele direito administrativo que a gente estudava até mais ou menos 2005, pode botar até 2002, ele morreu. Né? Hoje, depois da reforma administrativa, não tem como mais eu estudar só aquela organização administrativa que divide a administração pública em direta e indireta, não é isso? Hoje, quando eu vou falar de direito administrativo logo no início, eu tenho que estudar a reforma administrativa, não é isso? O que de importante essa reforma administrativa fez? Coloque a sua observação, isso aí que é na prova da Procuradoria da República. O que de importante a reforma administrativa fez? Abandonou o Estado burocrático. Né? A gente sabe que a gente vive uma praga hoje dentro da administração pública, né? Que é a burocracia da administração pública. Né? E essa reforma administrativa ela veio no intuito de abandonar essa burocracia, de abandonar as burocracias, né? Que emperram a máquina pública. E essa reforma administrativa tem como único objetivo o alcance, né, do interesse público. Então, a reforma administrativa ela tem um objetivo básico, que é abandonar a burocracia pura e simples. E ela tem como cerne principal o alcance do interesse público. Olha para cá. Vocês já ouviram falar sobre o princípio da informalidade ou do não formalismo dentro do procedimento administrativo? Sim ou não? Sim. Por quê? Olha para cá. Se você vai na administração pública, sim ou não? Fez uma petição, né, administrativa pedindo uma finalidade, por exemplo, anular uma multa, certo? Aí você foi e esqueceu de assinar. Será que é motivo da administração pública não invalidar uma multa nula só por falta de assinatura? Sim ou não? Não. Porque a administração pública, em razão da sua finalidade máxima, que é o interesse público, qualquer coisa que venha afastar o interesse público deve ser afastado. Desculpe a redundância, né? Deve ser rechaçado. Por exemplo, esse é o princípio do não formalismo. Sim ou não? Olha para cá. Tanto é que a administração pública trabalha com um princípio chamado de autotutela. Sim ou não? Eu fiz um recurso administrativo, sim ou não? E eu quero anular uma questão na administração pública. Por exemplo, eu quero anular uma multa. Só que eu desisti do recurso, não fui nem lá no dia do julgamento. Se a administração pública entende que aquela multa é nula, ela pode anular de ofício? Mesmo que eu não vá ou abandone o processo? Pode ou não pode? Pode. Porque na administração pública paira o princípio do não formalismo ou da informalidade estrita. Sim ou não? Olha para o quadro. Em razão disso, essa reforma administrativa abandonou o Estado burocrático e busca o interesse público a todo custo. Né? Não é nada demais, mas já caiu em prova. Sendo assim, hoje, genericamente, eu tenho a divisão do meu Estado, administração, em 3 setores. Todos aqui já ouviram, já leram alguma coisa sobre os 3 setores administrativos? Sim ou não? Agora, vocês já ouviram falar do 4º setor? Esse é muito discutido em pós-graduação e doutrina, e mestrado, doutorado, né? Ou seja, olha para cá rapidinho. Se você for perceber, esses 3 primeiros setores, isso aqui é só para título de curiosidade, que eu acho pouco provável que um concurso público te cobre esse famoso 4º setor. Mas se você vier a falar dos 3 primeiros setores, você concorda comigo que você está falando de um Estado formal? Sim ou não? De um Estado onde atende às determinações da lei? Sim ou não? Agora para cá, guarda o que eu vou te falar. O Estado hoje sobrevive sem a informalidade?
Sim ou não? Será que hoje o Estado consegue sobreviver sem a informalidade? Te dou um exemplo básico. Acabou a tinta de uma impressora dentro de uma repartição pública agora, sim ou não? Se for comprar pelas vias legais, tem que fazer o quê? Ou, se não for licitar, abrir um procedimento de adiantamento, está no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, mas tem que ser formal, não tem? Abrir ata, coisa e tal, sim ou não? Só que o expediente vai parar hoje só por causa disso, gente.